Graças a Deus. Estamos de volta para mais uma live. E neste momento nós iremos falar de matrimônio. Antes desta live nós iremos falar sobre matrimônio. O que significa matrimônio? O que quer dizer esta palavra matrimônio? Matrimônio é uma união entre o homem e a mulher. Se chama matrimônio quando estão civilmente legalizado o cônjuge ou seus laços matrimoniais concordado entre a vida cristã. A palavra de Deus, ela fala sobre matrimônio e nós iremos abordar alguns versículos que falam acerca desta palavra que é o tema matrimônio. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, vai dizer a seguinte mensagem para que possamos compreender o significado de matrimônio. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O versículo 24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Louvado seja Deus. Aqui neste versículo que abordamos, em apenas 2 versículos, versículo 18 e versículo 24, se trata de uma união entre o primeiro patriarca e sua esposa, o nosso patriarca Adão e Eva. Esses são os primeiros patriarcas que o Senhor Deus, ele, diante da sua Sagrada Escritura, ele concede para que venhamos através daqui entendermos que é lícito diante de um casal fazer o matrimônio, casamento. E a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus diz também que, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Meus queridos, nós entendemos que diante da cristandade existe uma autoridade superior. E nós entendemos que toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, pois todas elas foi constituída pelo nosso Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus, ela deu autoridade para o homem na posição eclesiástica para fazer uma união entre o homem e a mulher, o tão chamado casamento. Portanto, aquilo que Deus une, o homem não pode separar. A partir do momento que uma vez o casal é unido, é feito os laços matrimoniais de acordo com as nossas legalidades. Em uma vez que o homem e a mulher é ajuntado-se para casar, o homem não pode, por sua força, separá-lo. Mas uma posição que a Bíblia nos dá para que haja uma separação.
duas posições. A primeira é: se um de ambos trair, que venha a separar. A Bíblia nos dá respaldo para que venhamos compreender que quando houver de uma das partes do casal uma traição, que venha a desquitar de carta de repúdio. Porém, a Bíblia não respalda para que o homem que deu carta de repúdio à vossa esposa a tornar a se ajuntar, pois a Bíblia diz que o que se ajunta com a repudiada, ele se torna adúltero. E o homem que repudiou a sua esposa por qualquer motivo, ele está fazendo com que ela se torne adúltera. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o homem, ele tem que tomar uma atitude, e esta atitude que o homem tem que tomar é uma atitude de reconciliação. Assim como Deus, ele nos ama de uma forma extraordinária, fiel e verdadeira. O certo, meus queridos, é não houver traição. Mas se, porém, tenha acontecido algo que seja neste patamar, melhor que se reconcilie. Pois a Bíblia não dá respaldo enquanto um estiver vivo, só porque se separou. A Bíblia não dá respaldo para o novo casamento. A Bíblia vai dizer agora uma outra opção em que o homem pode separar de sua mulher, ou a mulher pode separar de seu marido. Em uma opção única de, ao separar, tornar a casar. Esta opção é a morte. Quando um de ambos morrem, se o marido morre e a mulher fica viva, a mulher, ela está livre da lei do marido enquanto o marido tiver entrado em óbito. Enquanto o marido vive, se ela for de outro homem, a Bíblia chama isso de adultério. E se isso acontecer na vida de alguém, um alto preço há de ser pago por causa do adultério. A Bíblia nos dá este respaldo para que possamos compreender e viver em santidade com os nossos corpos. A Bíblia nos afirma, meus queridos, que todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo. Porém, o pecado que é contra o próprio corpo se chama adultério. É um dos piores pecados que existe na humanidade. É um dos piores pecados que já existiu e consiste na existência deste pecado, que a Bíblia diz que se caso não ter arrependimento deste pecado que se chama adultério, será condenado. O homem, quando ele começou a sair da sua adolescência, ao desejar obter mulher, ele deixa seu pai e sua mãe, e agora vai se unir com sua esposa. E ambos irão se respeitar, ambos irão construir agora uma família, para que ambos venham viver em união, em confraternização, em respeito uns para com o outro. Olha o que vai dizer o versículo
de número 9, capítulo 19, livro de Mateus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Meus irmãos, o adultério é algo muito sério. O adultério é algo abominável diante de Deus. Por isso que Deus ele deixou o homem, deixou a mulher, para que ambos se casem, para que ambos tenham família respeitosamente, para prosseguir em frente à jornada da vida. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11, diz: E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Olha, o homem, quando ele se casa a primeira vez, este casamento é blindado por Deus. Este casamento é abençoado por Deus. A partir do momento que o homem se separa e torna a casar, tanto o homem que casou com outra, sendo que a mulher está viva, quanto a mulher que casou com outro, sendo que o seu marido está vivo, eles ambos cometerão adultério. Por isso que o adultério é abominável diante de Deus. Muitas das vezes alguém pode até pensar e poder dizer assim, que Deus, ele abençoou o casamento, fazendo com que alguém viesse se separar do seu marido e casar com ela. Mas eu quero deixar bem claro, Deus é santo, justo, fiel e verdadeiro. Ele nunca vai permitir ou dar autoridade para uma destruição de um casamento para formar outro casamento. Deus, ele não dá esta opção para que nós possamos falar ou fazer tal coisa. Deus, ele nunca destrói um casamento para construir outro. Ele constrói um casamento. Ele abençoa alguém para que alguém possa deixar seu pai, deixar sua mãe e apegar-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne, para que possa viver respeitosamente, para que não haja traições no meio do casal. E a Bíblia diz que o homem que deixar sua mulher e casar com outra, ele torna-se adúltero, porque ele fez com que ela viesse a ser adúltera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, ela também adultera, porque ela casou com outro marido, sendo que o dela está vivo. A única legalidade que a Bíblia abre para um novo casamento é quando um do matrimônio, um de ambos que estão casados, vem a óbito. Que estiver vivo, a Bíblia dá respaldo para casar com quem queira, mas em uma opção, com uma concórdia, sendo que seja no Senhor. Romanos 7, 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido.
a Bíblia esclarecidamente nos concede entendimento. A mulher está ligada pela lei do marido enquanto o marido vive com ela. Ambos vivem. Mas se o marido vier a morrer, a mulher está livre para casar com quem ela queira, desde que seja no Senhor. Para que ela não venha ter este nome dado a ela, atribuído a ela, um nome adúltera. Ela deve que respeitar o seu marido, o marido deve que respeitar sua mulher. Ambos têm que conviver respeitosamente, para que ambos venham a ser abençoados diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Meus queridos, a palavra santa do nosso Senhor, a palavra de Deus, ela vai nos afirmar agora, em que a mulher, quando... A Bíblia vai dizer agora, em quando a mulher, ela pague a devida benevolência para com o seu marido, da mesma forma o marido pague a devida benevolência para com sua mulher. Isso quer dizer respeito de ambas as pessoas, tanto do marido quanto da esposa. Isso é o pagamento. A devida benevolência de ambos será pago. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele escreve nas suas cartas aos Coríntios, que seria bom que o homem não tocasse na mulher, mas por causa da fornicação, cada um homem tem a sua própria mulher, e cada uma mulher tem o seu próprio marido. E que o marido venha pagar devida benevolência para a sua esposa, e da mesma sorte também a mulher pague a devida benevolência para com seu marido. Respeito tanto da parte do marido quanto da parte da mulher. E se nós formos falar sobre casados, a Bíblia fala sobre os casados, e nós vamos ler o capítulo 7, versículo 10 de 1 Coríntios. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas ao solteiro digo eu, não o Senhor, se a mulher tem marido, tem mulher, tem irmão descrente, e consente habitar com ele, não a deixe. Vou repetir. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Diante destes 3 versículos, nós entendemos que o apóstolo Paulo está exortando, está aconselhando, está dando instrução para o seu povo, que Deus tem dado para que ele pudesse cuidar do rebanho do Senhor que está sob os seus cuidados. Ele diz que aos casados, não é ele que está dizendo, e sim o Senhor que está mandando, que a mulher não se aparte do marido. E se ela se apartar do marido, que ela fique sem casar.
A Bíblia, meu querido, ela é bem categórica. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, ouvinte, que está assistindo a esta live, ela é categórica. O primeiro casamento que o homem, ele constrói, este é instituído e constituído pelo próprio Deus. A partir do segundo casamento em diante, dependendo de qual motivo, por qual motivo veio esse segundo casamento, ele pode ser abençoado por Deus, mas também pode ser que seja somente pelo homem. Em duas opções, quando o marido se larga da mulher por causa de adultério, a Bíblia não abre legalidade para um novo casamento. Quando a mulher se aparta do seu marido por causa de traição, a Bíblia não abre legalidade para um novo casamento para ela. Quando um dos casais veio a óbito, aí sim está livre aquele que fica vivo para casar com quem queira, desde que seja no Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Há uma exortação do apóstolo Paulo para os crentes e também para o descrente. Se uma irmã ou um irmão tem o seu companheiro ou sua companheira que é descrente, permaneça. Não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa, só porque ele não é crente, só porque ela não é crente. Pois a Bíblia diz que ambos são abençoados por Deus, pois se a mulher é crente e o marido descrente, pelo simples fato de que a mulher sendo crente e o marido descrente, o marido é santificado pela mulher. Ou vice-versa. Se a mulher sendo descrente e o marido sendo crente, a mulher é abençoada pelo marido por causa do marido, que ele é crente e ela é descrente. E a Bíblia vai nos conceder mais palavras para que possamos compreender sobre o casamento. Efésios capítulo 5, versículo 22, 23 e o 24. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amar as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que belo ensinamento! Que lindo ensinamento vindo da parte de Deus para você, meus amigos, ouvintes, irmãos, que neste momento está assistindo esta live. A mulher, ela se assujeita a seu marido, assim como o marido, assim como a igreja, assim como todos nós temos que se sujeitar ao Senhor. A mulher tem que se sujeitar a seu marido. Porque o marido, ele é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Assim como Deus é a cabeça de Jesus, assim como Jesus é a cabeça de todo homem, assim como o homem é a cabeça da sua esposa. E os maridos, amem suas mulheres,
assim como Cristo também amou a sua igreja. E deu-se a sua vida para salvá-la. Nós temos que amar a vossa mulher, as nossas mulheres. Nós temos que honrar com o nosso chamado de marido. Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A Bíblia está dizendo aqui, aquele que ama a sua esposa, ele está amando a si mesmo. Porque quando o homem casa com a mulher, se torna um corpo com ela. Colossenses 3:18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Sabe o que significa isso? O marido ame a sua mulher, a mulher obedeça ao marido, com toda a modéstia, com todo o respeito, com toda a fidelidade, assim como Cristo amou a igreja, a mulher tem que amar o seu marido. Assim como Cristo amou a igreja, o marido tem que amar a mulher. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher, a Bíblia nos dá a entender neste versículo que ela tem que se tornar em silêncio enquanto o marido ensina. Mas, por incrível que pareça, muitas das mulheres, principalmente as brasileiras, elas estão em débito com Deus porque não obedecem este versículo. A Bíblia diz que não é permitido que as mulheres venham ensinar e ter autoridade sobre o seu marido. E sim, o marido ensinar e ter autoridade sobre a sua mulher. E muitos dizem, principalmente elas, é porque quer ser machista, negativo. É o que a Bíblia nos fala. Repito, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher, ela tem que se submeter a uma inferioridade de autoridade. Ela tem que ser inferior na área eclesiástica de autoridade. Ela tem que ser submetida diante dessa circunstância de autoridade, porque a autoridade foi dada para o homem. O ensinamento com autoridade foi dado para o homem e não para a mulher. E todas as mulheres que vão contra este versículo estão contra o nosso Deus. Olha o que vai dizer o versículo de número 1 Pedro 3. Sede semelhante, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra pelo porte da sua mulher, seja ganho sem palavra. A mulher aprendendo em silêncio, e o marido, quando ele não tem um porte da palavra fiel e verdadeira que a Sagrada Escritura nos afirma, pelo simples fato da mulher ser obediente na palavra de Deus, o marido, sem palavra, ele é ganhado pela mulher.
A mulher sábia, a Bíblia diz que edifica a sua casa, mas a nécia derriba com suas próprias mãos. Porém, o versículo 7, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem coabita com a sua esposa com entendimento, para que o maligno não encontre brecha para intermediar na vida do casal. A mulher, sendo um vaso mais fraco, o marido tem que coabitar com ela com entendimento, porque ela é um vaso mais fraco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Aleluia!